Sejam muito bem-vindos ao Papo Cast Imobiliário. Meu nome é Cauê Cunha e eu sou corretor de imóveis. Eu sou o Felipe Bueno, marqueteiro, como já falamos na primeira vez aqui, e a minha expectativa para esse podcast hoje é desmistificar o que é tão importante no mercado imobiliário, que é o financiamento. Fala pessoal, prazer, eu sou o Bruno, sócio fundador da 7D, e o meu foco é a gente falar de marketing, falar de vendas, falar de negócio e trocar muita ideia sobre o mercado imobiliário. E hoje a gente tem um convidado especial, né? Vamos lá, Cauê, conta para nós. Então, nosso convidado especial é um convidado que muita gente no Rio Grande do Sul já conhece, a nível Brasil também. Então, falar um pouquinho sobre ele: engenheiro civil, pós-graduado em engenharia diagnóstica e atua como correspondente bancário há mais de 15 anos. Possui um dos maiores escritórios de crédito imobiliário do país, com sede em Porto Alegre, Florianópolis e Novo Hamburgo, recebendo destaques nacionais diretamente da matriz da Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados e volumes de negócios. Participou do projeto piloto Correspondente Bancários, sendo um dos primeiros correspondentes a atuar no Brasil. O cara é forte. Mentor e treinador, ministrando diversos cursos presenciais e online para construtoras, corretores, correspondentes bancários, tendo treinado mais de 100 mil corretores. Jornada do Financiamento é o evento que ele treinou esses corretores. Um dos maiores treinadores do Brasil para o mercado imobiliário e tendo mais de 2 mil alunos da comunidade Financiamento Pro. O nome dele é Murilo Arjona. Começamos com nome de peso, hein? Obrigado pelo convite, pessoal. Espero que a gente possa aí trazer bastante conteúdo, que a gente possa tirar dúvidas e que a gente possa agregar aí para esse mercado que está precisando bastante. Seja muito bem-vindo, então. É um prazer te receber aqui, né? É um primeiro passo e acho que a gente já deu um passo bem grande, né? E é uma referência para todos os corretores, vamos dizer assim, do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Vou passar a palavra para o Felipe ali. Bom, Murilo, começar te agradecendo a confiança, porque, enfim, a gente está começando o projeto, mas tenho certeza que é um projeto que vai agregar muito para todos. E também, cara, te agradecer a resiliência por estar com a gente hoje. Eu abri hoje o Instagram, vi que tu estava doente lá e, cara, tu estava comentando algo que eu acho muito interessante. Eu trabalho diretamente aí há 5 anos com criação de conteúdo, então trabalho estudando muito isso. E o que a gente vê? Muito as pessoas que só mostram o lado bonito, mostram o que querem mostrar, enfim, e isso até, enfim, vem gerando problemas na sociedade das pessoas se compararem. E o que é a minha dúvida? Como tu definiu nessa jornada o que tu ia transparecer nas redes sociais? E até, enfim, o que te levou à iniciativa de hoje abrir isso no teu Instagram? Legal. Muito bacana, porque eu atuo no mercado imobiliário há mais de 15 anos, trabalho desde 2007 no mercado imobiliário, daqui a pouquinho vai fazer 20, tô ficando velho, né? Mas nas redes sociais eu atuo desde 2022, julho de 22. Então esse ano vai fazer 3 anos que eu estou exposto nas redes sociais. E o pessoal às vezes acha que por a gente estar exposto, a gente é, primeiro, tecnológico, ou a gente tem... nasceu para fazer aquilo aí. Eu sou meio analógico, não sou tecnológico, não. Cara, eu sou aquele cara que vai mexer no aplicativo novo, tem que cuidar, olhar. E nas redes sociais... quando eu comecei em 2022, ele foi muito voltado para, assim, vou trabalhar com educação e aí vou responder essa tua pergunta. Porque antes de 2022, eu sempre fui aquele cara totalmente desculpa, low profile. Cara, eu postava assim, se fosse alguma coisa, eu estava bebendo no restaurante, mas já não fazia vídeo, não postava muita coisa minha. Eu nunca gostei muito de aparecer nas redes sociais. Só que a gente sabe, vocês que são marqueteiros, vocês sabem que hoje em dia as redes sociais são essenciais, porque as pessoas passam mais tempo ali do que em qualquer outro lugar. Então a gente tem que aparecer. E aí, quando em 2022 eu decidi que toda essa minha trajetória, né, eu já tinha ali mais de 10 anos no mercado imobiliário, ela tinha que ir para o digital para poder alcançar mais pessoas, que o objetivo único era esse. Eu já tinha um público bom aqui, né? Se pegar ali os dados, os escritórios daqui, eu fui reconhecido em 2021, antes de aparecer em qualquer publicação,
eu já tinha sido reconhecido entre os 5 maiores correspondentes do Brasil, né, em Brasília. Massa demais. Né? Então, fui a Brasília, conheci o presidente da Caixa na época. Então, eu já tinha um legado offline. Mas eu falei, cara, se eu tenho isso aqui no offline, a gente pode construir no online também. E aí, foi que em 2022 eu entrei na parte do online. E aí, quem tiver aqui e quem quiser entrar, ou quem quiser alavancar, o que eu fiz lá foi encontrar um especialista nisso. Então, vocês dois que fazem essa parte é de total importância. Né? Eu conto, não vou trazer aqui toda a história para não ficar longa, mas eu conto que eu encontrei com uma pessoa, que era uma indicação, um amigo de um amigo, que lançava as pessoas nas redes sociais, e ela foi quem me deu toda a base de como a gente ia construir essa questão do digital. E aí, para construir isso do digital, eu criei sim, e todo mundo, até dentro do Financiamento Pro, eu tenho 2 módulos de marketing lá dentro, Que legal. que eu trago especialistas. Tenho 2 módulos de marketing imobiliário. Né? Vai sair negócio aí. Até, eu não sei se vocês seguem ou não, mas um é a Michele. A Michele é de Florianópolis, ela tá super bem posicionada. E o outro é o Marcelo Marques, que ele é sócio do Ricardo Martins, ele que lança o Ricardo Martins nas redes sociais. Os 2 têm módulos lá, e eu falo muito sobre posicionamento. E aí, claro, quando a gente vai entrar na rede social, é o que tu falou. Quando a pessoa entra, ou quando a pessoa está na rede social, ela, querendo ou não, ela vai trazer o lado bom, ela vai trazer o que ela quer mostrar. O bonitinho, mostra o que é bonito. Eu falei hoje, né? É um recorte do que tu vive, né? Não é o que tu vive, é um pedaço que tu quer. Opa, isso aqui vai pra cá. É um recorte do que tu vive. E aí, eu sugiro para as pessoas, claro, a gente tem que escolher o que eu chamo de... os marqueteiros chamam de linha editorial. Então eu escolhi as minhas linhas editoriais, que é o que eu vou falar. O Murilo vai falar em rede social de financiamento imobiliário, obviamente. Vou falar bastante também de marketing imobiliário, porque como eu consegui me destacar bastante no mercado imobiliário, hoje o meu perfil é um dos perfis que mais tem corretores de imóveis no Brasil, né? Se não é o que mais tem corretores de imóveis no Brasil. Eu acredito que seja o que mais tem. Porque se tu pegar outros perfis de amigos meus, cara, eu tenho perfis com 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, mas que o público não é só corretor de imóveis. Por exemplo, tem um amigão meu, o Felt, não sei se vocês conhecem o Lucas Felt, ele é um corretor, corretor das estrelas, né? Ele vendeu para todos os famosos que vocês imaginam. Ele tem lá 400 mil no TikTok, 350 no Instagram, mas quem é que segue ele? Tem muita gente que gosta de ver os imóveis, tem muito consumidor final, e para ele é maravilhoso, porque ele vende por ali. O meu negócio, a minha linha editorial foi, eu quero falar com quem? Com o mercado imobiliário. Então, minha comunicação é com corretor, com correspondente, com dono de construtora, e eu criei essas linhas editoriais aí, que é financiamento, crédito e financiamento, mercado imobiliário no geral, porque as pessoas querem saber de atualização, elas vão lá, o que está entrando, o que não está, e trago também um pouco de marketing também, como se posicionar e tudo mais. Então, o que eu sugiro para as pessoas é, tenham as linhas editoriais claras, né? Tu pega o Ricardo Martins, hoje, uma das linhas editoriais dele é a fé, né? Sim. Porque faz parte dele. Então, a única coisa que nos torna esse recorte do que a gente quer mostrar, nos torna mais presentes ou mais autênticos, né? É quando a gente transforma o que a gente tem no offline e leva isso para o digital. Porque se a gente quiser trazer só uma linha editorial única, eu vou falar só sobre imóvel assim, aquele negócio fica chato. Não gera conexão. A gente falou semana passada que o corretor, quando inicia, ele só faz postagem de imóveis, né? Então, imóvel. Nossa, coisa mais chata que tem é isso. E aí, trazendo as tuas linhas, então, né? Como que a gente faz para tirar só o lado bom, né? Normalmente vai ser o lado bom mesmo, de vez em quando a gente pode colocar os lados ruins, né? Eles conectam, mas apesar de ser só o lado bom nas redes sociais, é trazer quem a pessoa é, a essência. Eu falo que a autenticidade é o jogo. Eu só cresci nas redes sociais por ser autêntico. Então, quem me conhece nas redes sociais e me conhece no off, olha que é a mesma pessoa. É a mesma Cara, é a mesma pessoa. Aproxima, né? A pessoa sente como se realmente estivesse conversando. Quando tu abre o Instagram e a pessoa tá falando de uma forma, tá se posicionando de uma forma, tu acaba conhecendo aquela pessoa pessoalmente e ela é outra pessoa, distancia muito, desconecta muito e acaba não indo... No primeiro passo funciona, no segundo... E eu conheço pessoas assim, viu? Muito. E aí, só para finalizar, bem rapidinho, a questão da autenticidade mesmo, eu acho que é o ponto. E aí, escolhendo essas linhas editoriais, o que é, né,
o que é o Murilo? Então, eu levo nas minhas redes sociais, o pessoal vai ver eu postar foto. Eu tenho uma cachorra, eu sou apaixonado pela minha cachorra. Então, vai estar lá. Então, as pessoas que me conhecem sabem que aquele ali é o Murilo. Então, esse é o ponto, é não só trazer os imóveis, mas quando o corretor for se posicionar, ele entender quais são as linhas editoriais dele, né? Mais ou menos aquele negócio assim, pô, tem que ter um perfil profissional e um perfil privado? Para mim, não. Para mim tem que ter um só, por quê? Porque ser corretor de imóveis é uma das suas linhas editoriais, né? Exato. Né? E a gente só tem uma vida, né? Querendo ou não, é só uma vida. Não existe vida Falou pessoal e vida profissional. É uma só e eu tenho que A gente falou isso transparecer semana ambas, passada sobre não separar o CPF do CNPJ nessa situação, né? Porque Só as existe uma pessoas pessoa. querem... só existe uma e as pessoas querem ver quem é o Murilo na vida real. Enfim, né? E o cara que vai comprar o imóvel também, né? Exato. Também. Porque isso eu falo muito. Eu vi uma pesquisa ontem que foi publicada o anuário do Grupo LX, do DataZap. Eles fazem pesquisa de mercado, pegaram todo o ano de 2024. E, cara, os caras conseguem ver quem é o perfil comprador do mercado. Então, eles trazem... Tem mais de 150 páginas, vale a pena vocês darem uma olhada. E aí, lá ele mostra o seguinte, por exemplo, as gerações que estão comprando, X, Y, Z... Então, tu consegue ver quem tá comprando. E lá tem uma que eu falo, porque eu tenho a minha cachorra, né, que é uma husky desse tamanho assim, e aí eu trago muito ela nas redes sociais, e 61% dos compradores de imóveis de 2024 possuem pet. 61%. A gente tá falando que mais da metade das pessoas. Então, quando o corretor vai vender um imóvel, né, cara, daqui a pouco ele tá em casa, o cachorro dele, ele posta o negócio, a pessoa que tem, ela automática, não é porque ela quer ou porque ela não quer. É porque ela também tem cachorro em casa, ela se identifica com o cara. Na hora, e aquilo ali não vende, mas o que vende? Na hora que houver uma oferta, vai ter oferta do corretor X, Y, Z. Quem que ela vai estar mais conectada? Com quem ela se identificou mais. Cachorro, né? Provavelmente. Cara, e isso torna a prova social até de um grande case de algo que eu venho falando muito, tá? O posicionamento de grandes empresários e caras como tu, cara, pô, já tinha um escritório ali, um dos maiores do Brasil, já tinha todo um legado por trás. Por quê, né? Porque decidiu tomar esse posicionamento nas redes sociais. E a gente vê caras gigantes aí tomando essa mesma decisão e levando o jogo para outro nível, tendo resultados, aumentando ainda muito mais o seu legado, né? E às vezes, por que eu trago isso? Porque às vezes pequenos empresários, caras que estão começando, são resilientes a se posicionar, acham que eles não precisam. Enquanto, pô, parabéns aí pelo teu case, é mais um de que todo empresário hoje, ele precisa se posicionar e precisa trazer também quem ele é, né? Além do profissional, que o profissional, ele é a venda, é o importante, mas não é o que gera a conexão, gera a diferenciação com o público ali. Um outro ponto até que o cliente trouxe, poxa, o pet. A gente tem um cliente nosso que é até o corretor, e ele vende muito alto padrão. Então o foco dele é alto padrão. E o que ele usou muito para se posicionar nas redes, para vender mais? Ele mostra as viagens dele. Porque é o estilo de vida do cara. E dá muita liga com o cliente. E o cliente, no mesmo momento que ele entra, ele vai lá, visita o perfil do corretor. Se esse corretor tem um estilo de vida parecido, faz viagem, mostra o dia a dia, mostra a rotina, e tem o mesmo senso comum ali, né, de viajar, cara, fechou. É esse. Na hora de escolher, esse cara me entende. Esse cara... se eu me identifico com ele e gera uma conexão. Isso a gente fala da autenticidade, né? Porque o cara é uma máquina de vendas, esse case particular que o Bruno tá falando, tá? Ele vive para trabalhar e o desfrute dele é a viagem. Então, talvez para ele o pet não seja algo que faça tanto sentido ele trazer, talvez é algo que ele não tem esse mesmo carisma, esse mesmo aproximação que tu tem, mas a autenticidade dele é a viagem, é o que ele tem paixão por fazer. E não dá pra forçar. Não dá pra É forçar. natural. Exatamente, porque senão, isso tem um estudo lá no livro da Armas da Persuasão, lá do Robert Cialdini. Sim. Né, ele traz um estudo que é muito legal, que ele fala que as pessoas levam 0,3 segundos para saber se tu tá falando alguma coisa que é autêntica ou não. Que é mais ou menos se é verdade ou não, né? Se tu tá querendo inventar. E é muito fácil. Quando a pessoa tenta, né? A pessoa, por exemplo, nesse caso aqui, cara, e assim, tu percebe na hora. A pessoa pode até desenvolver bem e te convencer. Não, tá, beleza. Mas que ficou aquela pulguinha atrás da orelha, é menos de um segundo para saber que a pessoa tá tentando fazer alguma coisa que não é. A pessoa daqui a pouco, né? Por exemplo,
eu não viajei pro lugar que ele viajou e eu vou tentar dar uma enrolada, não vai rolar. Não vai acontecer. Assim como se ele não gostar de cachorro e tentar fazer uma brincadeira, tu olha aquela cara meio, né? É Deu. isso, é isso. Ao invés de construir, perde a venda, né? Exatamente. Então, vou fazer uma pergunta aqui, Murilo. O que tu, Murilo, hoje vê sobre o mercado de 2025? Qual que é a tua análise do mercado de 2025 hoje? Cara, pergunta muito boa, tá? A gente, no início do ano, então a gente tem... Que só começou agora, né? Depois do carnaval. Né? Exatamente. No início do ano. E, cara, o que eu vou te dizer sobre 2025? A gente tem vários níveis de mercado, né? E vários perfis de clientes. O mercado imobiliário, de uma forma geral, em 2025, ele vai ser muito bom. Né? Ele vai ser muito bom. A gente vai bater em números, porque daí a gente pode pegar a parte de números e a gente pode pegar daí os cases isolados. Tem algumas áreas do mercado imobiliário esse ano que não vão estar tão boas. Tem outras que vão estar muito boas. Então aqui talvez faça sentido o corretor entender aonde que ele pode jogar para se posicionar. Porque não é mais como foi, por exemplo, 2021, que aonde o cara tivesse posicionado ele ia ganhar dinheiro. Era gol. 2021, pandemia ali, o cara que vendia lote ganhou dinheiro, o cara que vendia imóvel usado destruiu vendendo, o cara do imóvel novo também. Só que 2025, daí aqui eu vou separar bem rapidinho, econômico, tá? Quem atua com o econômico, Minha Casa Minha Vida, enfim. Econômico é o ano do imóvel novo. Cara, é o ano do imóvel novo. Esse é o primeiro ano na história da criação do programa, então desde 2008, se a gente pegar do FGTS antes, ainda em 1990, que existe uma separação de recursos para imóvel novo e usado. E aí, quem está assistindo vai dizer assim, Murilo, eu tô com um problema no imóvel usado, tem que esperar para vir recurso, não sei se vocês ouviram alguma coisa... Sim. Então, tem acontecido bastante. Esse ano o que aconteceu? O Conselho Curador do FGTS, ele colocou um teto mesmo, nunca teve. Sempre o dinheiro era distribuído, ia levando, depois dava uma travada. Esse ano, assim, 14% vai para usado, 86% vai para novo. Bom, assim. E aí a gente já está com o crédito contingenciado. O que é isso? Tem gente esperando, o pessoal de fevereiro esperando, talvez assine em março, e tu vai levando, só que vai criando talvez uma bola de neve. O mercado ele vai se adaptando, né? Porque Sim. Conforme tu não vendeu aqui, o outro não vendeu lá. Então, essa estratégia, ela está sendo tomada, e o que eu posso garantir é Minha Casa Minha Vida, no econômico, não é o ano do imóvel usado. Murilo, eu só trabalhava com imóvel usado. Eu conheço imobiliárias que ganharam muito dinheiro, 21, 22. Eu trabalhava usado nessa época. E, cara, esse ano, esse cara tá tendo que ter outras fontes. Assim, eu atuo usado? Atuo, mas o cliente caiu usado. Por exemplo, aqui no Sul, isso que eu tô falando do orçamento é uma das coisas. A gente teve no ano passado uma mudança que, no Sul, faixa 3 do programa, que é o cara que ganha entre 4.400 e 8 mil, hoje ele tem que dar 50% de entrada. Cara, Mas quem é que compra um imóvel econômico? Muda todo o jogo, né? Total! Todo jogo. E aí, quem é que vai comprar imóvel de 250 mil, por exemplo, que é um faixa 3, e vai ter 125 mil no econômico? A gente não tá falando do médio alto. É muito difícil, né? Muito difícil. Então, esses caras que atuavam só esse produto, ele tá tendo que fazer o quê? E aqui vai uma dica para esse cara. O meu business sempre foi usado, eu não consigo mudar total, vou sair vendendo lançamento, eu não sei fazer isso. Não, beleza. Mas, chega lá no teu funil um monte de cliente usado. Tem alguns que tu consegue levar pro novo. Consegue. Inclusive, eu vou dar mais um spoiler aqui com uma dica, que é o seguinte, não é só... Como a gente tem um orçamento menor para usado, e a gente tem uma procura muito grande pelo imóvel usado, o mesmo anuário, esse do DataZap, ele diz que 79% dos clientes procuram imóvel usado. 79%. É um absurdo. Muita gente entra pelo usado, entra no funil de usado. Só que como a gente tem só 14% dos recursos, o que a Caixa acabou fazendo? Ela aprova com mais facilidade o imóvel novo que usado. O que é isso? Vocês já ouviram falar do rating, né? Sim. Cliente reprovando por rate, vocês devem estar ouvindo bastante. Vocês estão falando bastante. Vocês são do marketing, né? Vocês trazem os leads, já vão os caras. Mas os culpa é do leads marketing. Não tô rolando. não tô vendendo. Pô, mas eu tô botando lead, não, mas é porque não aprova, né? Então o que acontece? Como a gente tem um orçamento menor para os usados, o que a Caixa fez? Olha só, rate a gente pode botar assim, A, B, C, D, e aqui vai ser só lúdico. O rating para imóvel usado, como eu tenho um orçamento pequeno, o que eles falaram? Não, se o orçamento é pouco, eu vou aprovar só o cara que é A. Porque se eu aprovar o A, o B e o C, eu vou ter um monte de gente querendo comprar esse imóvel usado, mas eu não vou ter dinheiro para todo mundo. Então eu crio um problema ainda maior. Sim. Então hoje,
se tu for pegar um cliente, entrou no teu funil, essa é uma dica aqui para quem estiver assistindo, entrou no teu funil, rodou para imóvel usado, reprovou. Às vezes tu pega o mesmo cliente e fala assim, tá, vou testar no novo. Cara, tu não mexeu nada. No mesmo dia. No mesmo dia, ainda. No mesmo dia. E ele aprova para imóvel novo. Por quê? Porque o perfil do cliente, o banco entende que para imóvel novo ele pode comprar, porque tem mais orçamento, está mais disponível. Isso via sistema. Cara, na hora. Hoje é regra no meu escritório. O cliente rodou no usado, reprovou, primeira coisa que as meninas fazem lá no meu time é botar no novo. Por quê? Mas, Às vezes o cara não quer o imóvel novo. sim. Só que eu dou uma opção. Eu falo, Não, cara, opção. não deu. Mas eu tenho essa opção aqui. Porque não deu por não dar, já não deu. Sim. Mas, por exemplo, tem alguns casos que reprovou. Ele aprova ou condiciona, por exemplo? Reprovado. Parece lá, reprovado. Aí eu falo assim, tá, e se o imóvel for novo? Aprovado. 30% toda a renda. Ah, loucura. Que loucura. Só por causa da diferença, verba, no caso. Por e causa do rating. do rating dele. Do rating. Claro, se for um cliente que a gente chama de duplo A, ele aprova em qualquer um. Sim. Mas tem clientes, principalmente no econômico, que o cara, tinha uma restriçãozinha e tal, o CPF não tá muito bom. Esse cara, a chance dele aprovar no imóvel novo é muito maior que no usado. E aí, olha só, o que é a informação. Cara, tem gente que não tá fazendo isso. Tem muito correspondente, muito botou lá, perdi a venda. Perdeu. Quando ele podia. Claro, Murilo, de quantos tu consegue reverter? Se de 3 eu conseguir botar um no imóvel novo, né? O cara queria pra moradia, né? Não tem imóvel novo, tem um na planta, vai entregar daqui a 1 ano. Cara, às vezes uma conversa, mas 1 ano tá aí. Mora esse ano de aluguel, vai pra casa, 1 ano tá entregue e tu vai ter o teu imóvel. Porque a gente não tem garantia que no final do ano vai ter. Pelo contrário. Os recursos, quanto mais pro final do ano, mais escassos eles ficam. Então, né, essas dicas que a gente está dando, respondendo a pergunta do que tu acha do mercado, cara, é um mercado muito de imóvel novo e um mercado muito, imóvel novo econômico, usado ok, mas a gente sabe que a gente está com uma Selic alta, subindo, Sim. Inclusive hoje tem reunião do Copom, hoje e amanhã, deve subir 1% aí a taxa Selic. Então a gente vai atuar muito com o econômico, porque o Minha Casa Minha Vida não é impactado pela taxa Selic, principalmente o imóvel novo. E o alto padrão também é outro que costuma não ter tanta crise que a gente fala, né? Apesar da taxa mais alta, o cara tem uma renda maior. Então esses produtos, eles estão muito aquecidos. Qual o produto que tá meio esquecido ali? Cara, o médio. O médio tá um produto difícil de trabalhar, porque é o cara que saiu do Minha Casa Minha Vida, Dá um upgrade. e aí a taxa dele sai de 8 para 12, 11, dependendo do banco, 10,39 a caixa. Então, é um cara que ele não tá nem no Minha Casa Minha Vida, mas ele também não é alto padrão. Esse é um produto que tá bem difícil de trabalhar. Até saiu uma notícia hoje, eu fiz uma postagem. Estão querendo aí botar um produto para classe média e aumentar até 12 mil e tal. A gente tem também o Procotista, que a gente pode falar um pouquinho. Mas eu acredito muito que vai ser um ano que a gente vai fazer números muito parecido com 2024, que foi um ano bom. Tá? Foi o segundo melhor ano da história, 2024. O primeiro foi 2021, o segundo foi 24. 25, acredito que a gente vai andar de lado, que a gente chama, que é fazer a mesma coisa. Sim. Que não é ruim. É que as pessoas têm uma visão complicada, porque começa a reprovar e tal, e tu fica com aquele negócio, aquele negativismo, mas se tu for pegar por venda, a galera tá vendendo. E o que tu comentou sobre os novos, a gente tá vendo muito na prática isso, tá? Tu trouxe muito do Minha Casa Minha Vida, né? Hoje a gente tem mais de 30 imobiliárias ativas na nossa carteira, pelo menos 90% é médio e alto padrão, e esses caras têm olhado muito pro novo, virado muito pro novo, olhado muito pro novo, então é uma tendência que faz muito sentido no mercado. Legal. E às Querem vezes fazer é um estratégia pra pequeno... lançamento. É um pequeno ponto, né? Um pequeno detalhe ali para fechar a venda. Achei que entregou muito boa a tua dica que tu trouxe aí. Porque, Excelente, né? Excelente, porque, cara, a gente tem clientes que às vezes recebe 400 leads no mês e não consegue converter uma venda. Caramba. E às vezes é um detalhe que o cara não sabe olhar do financiamento, né? Então, por isso, a gente trouxe até de olhar para o financiamento junto contigo aí nesse Cara, episódio. legal. Pra Deixa eu agregar para essa galera. até queria agregar nesse ponto. Eu falo muito isso, tá? Que como eu abordo a parte um pouquinho de marketing e a parte do crédito, eu costumo dizer, não adianta tu trazer lead e ter um funil furado. Né? O lead entrar e escapar no meio do caminho, ele tem que sair lá embaixo, né? Mas se ele cair no meio do caminho, cara, não adianta. Então, eu bato muito forte nisso. Às vezes não é trazer mais lead. Às vezes é qualificar o funil. Né? E aí, desde o atendimento ou desde a análise do crédito. Então,
Eu sou muito a favor disso. Esses 400 leads aí, cara, tem que sair mais negócio, né? Com certeza. Porque trazer mais lead custa mais. Trabalhar melhor os leads, não. Exato. E é um baita insight, né? Às vezes só mudar o ponto de visão muda a ideia como um todo. Uma coisa que eu percebi, até que nem tu trouxe, principalmente final do ano para início desse ano, tá acontecendo muito disso. Eu analisando o funil do cliente. Entra muito lead e ele avança e, cara, tá travando em proposta, em fechamento, em análise de crédito, e é muito por conta desse ponto, né? Então é algo que às vezes a gente, como marqueteiro, né, fica marketing vendo, mas, cara, o que tá acontecendo aqui, né? E é isso que tá impactando juntos também, né? Massa demais. Não, pode. Cara, a gente citou aqui, eu vejo, assim, um padrão no mundo de 3 pessoas, tá? As pessoas que o imóvel, ela é o patrimônio da vida, a maior realização. O cara que usa imóvel como alavancagem de patrimônio, usa para crescer, e acho que muito tem esse padrão das pessoas que estão lá em cima, e o cara que já está lá em cima, está no alto padrão, e usa o imóvel como investimento seguro, tá? E a minha pergunta é, o milionário, ele financia? O cara que quer comprar um imóvel de 5 milhões, ele bota os 5 milhões no imóvel ou ele dá a entrada mínima para não ficar com o dinheiro dele preso no imóvel? Cara, essa é muito boa, né? Com certeza ele financia, né? A gente vê isso o mercado afora. Esse ano saiu foi no final do ano passado, a do Primo Rico, né? Que ele comprou um imóvel, financiou 32 milhões. E, cara, o mercado imobiliário no Brasil, ele tem um ponto muito importante, que é o quê? As taxas de juros. Apesar de agora, a gente está com uma Selic, vai bater 14,25 amanhã, tá? Provavelmente. 14,25. Número bizarro, né, cara? Tu olha antes da pandemia. Vai ser a maior Selic desde 2006. E aí, cara, eu consigo pegar na Caixa, por exemplo, um empréstimo a 10,39. Né? Então, pô, se eu tenho uma Selic a 14, que eu posso, né, cara, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão para investimento, para aluguel, por exemplo, né? Pega o cara que tem dinheiro. Eu tô com o meu 1 milhão aqui, eu vou botar 1 milhão lá no imóvel para aluguel. Porque eu vou ganhar o aluguel, eu vou ganhar a valorização desse mercado imobiliário. Mas, cara, não faz sentido se eu puder dar 20% de entrada, por exemplo. Em vez de pagar 1 milhão, eu dou 200. Eu pego um financiamento na Caixa de 10,39, sendo que os outros 800 fica para mim, e se eu entregar para a própria Caixa, ela me devolve aí numa renda fixa 12 e pouquinho. Porque se ele está 14, ela me devolve 12. Ou seja, eu pego um empréstimo a 10 e quando eu pego meu dinheiro e invisto, eu estou emprestando para o banco, né? Sim. E eu empresto para o banco a 12. Então, é zero sentido eu não tomar esse empréstimo, sem contar que eu consigo, com isso, minimizar os riscos, porque eu não exponho meu capital. Em vez de comprar um imóvel, na verdade, eu posso comprar 3. E aí tu vê as pessoas com muito orgulho falando, eu comprei à vista, né? Pô, deixou dinheiro na mesa, perdeu dinheiro, parabéns. É falta de informação. Se a gente for pro econômico, ou tem gente que consegue comprar até no Procotista, 8% ao ano, né? Econômico, Minha Casa Minha Vida. O cara, tem um amigo meu, que é o Caio Lobo, @oincorporador. Quem não segue ele, segue, que vale a pena. Ele diz o seguinte, ele diz que o cara do Minha Casa Minha Vida, ele não tem que pensar. Porque ele tem uma taxa de 4,5% ao ano, 4,5% a 7%, vai depender da renda, mas o cara até os 4 mil de renda, que é a grande maioria da população, é 4,5% ao ano. Eu falo assim, cara, esse cara não tem que pensar, porque isso é abaixo da inflação. O que significa ser embaixo da inflação? É a mesma coisa que você pegar um empréstimo e não precisar pagar. Porque o valor que corrigiu o dinheiro ali que tu pagou, só aquilo ali, o dinheiro já não vale mais o que tu deu. Então, cara, Minha Casa Minha Vida, o cliente não tem que pensar. Se ele pode pegar, ele pega. Isso é uma das perguntas que eu tinha, né? A pergunta era, se você tivesse que dar um único conselho para quem quer financiar um imóvel agora, mas tem medo dos juros e da burocracia. Era uma das perguntas, né? Qual seria a tua ideia, a tua dica, por exemplo? Né? O que tu faria? Da burocracia, cara, não tenho dúvidas que é procurar um bom profissional, né? Pega um bom corretor de imóveis, pega um bom correspondente bancário. Qual que é o correspondente? Aqui, ó. Indica pra gente alguém. Eu no Sul, né? No Sul, meu escritório pode atender. Em nível Brasil, a gente não atende, né? Mas no Sul a gente atende, no Sul e Santa Catarina. Mas eu digo assim, ó.
o front do mercado imobiliário é o corretor de imóveis. Então, quem tem que fazer esse primeiro filtro, o primeiro atendimento, cara, o corretor é a alma do negócio. Por isso que os meus escritórios são focados no corretor, né? Meu parceiro é o corretor. Eu tenho que alavancar os negócios do corretor. E aí, burocracia, cara, procura um bom corretor que ele vai te levar pelo melhor caminho. Agora, não quero pagar muitos juros. Eu, em algumas palestras que eu faço, inclusive a que eu fiz em Fortaleza, era muito sobre isso, né? Muito sobre juros. E aí o pessoal, não quero pagar muitos juros. Cara, eu consigo com alguns movimentos comprovar que o cara não paga muitos juros quando a gente fala de Brasil. Por quê? Vamos lá. A gente mora num país onde as taxas de juros elas são flutuantes. Há 3 anos atrás estava 2, agora está em 14, né? A inflação aqui é muito mais alta do que em outros países. Então, o que acontece? E o mercado imobiliário aqui é pujante, né? Nosso mercado imobiliário, eu brinco que ele é um bebezinho perto de outros países. Ele mal começou, se a gente for comparar com o mercado americano, se a gente for comparar com o mercado europeu. Então, só para ter uma noção, hoje, o nosso mercado imobiliário ele representa 10% do PIB, tá? Aqui no Brasil. Estados Unidos, o mercado imobiliário representa 65% do PIB. Caraca. Inglaterra, 75% do PIB. Então, a gente, para sair de 10% para 20%, a gente precisa de 10 anos, mais ou menos. Então, a gente vai crescer muito ainda no mercado imobiliário. A gente está engatinhando de verdade. Às vezes parece que não, né? Tu olha os prédios e tal. Cara, a gente está engatinhando. E aí, quando a gente fala sobre os juros, eu falo o seguinte. Beleza, o cara acha que vai pagar muitos juros. Se for Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar pouco, porque a taxa é baixa. Mas vamos no SBPE, por exemplo. O cara fala assim, Murilo, eu não quero pagar 3 imóveis. Esse eu adoro. Porque o que o cara faz? Deve ser o que tu mais escuta. Eu escuto muito, porque agora no site da Caixa, quando tu faz a simulação, tem um botãozinho que tu clica e aparece demais parcelas. Clicou ali, vai aparecer da primeira até a última, e ele já te dá o somatório. O site dá o somatório. E aí, tu pega ali, se pegar hoje um crédito Price, tá? De 200 mil, no SBPE vai dar mais ou menos 640, o total, depois de 35 anos. Aí o ponto que eu digo é o seguinte, beleza, tu acha que é muito juros? 3 vezes? 35 anos. Aí eu faço uma dinâmica que eu gosto de fazer, que é o seguinte, primeiro, não precisa nem me responder, mas só pensa que idade tu vai ter daqui a 35 anos. Só pra impactar, porque eu tô com 34, imagina, eu vou ter 69. Então assim, tu vai pegar um empréstimo pra pagar, se tu pagar em 35 anos, serão 3 imóveis. Aí eu faço a seguinte pergunta. Cara, tu acha mesmo que é muito juros pagar esses 3 imóveis nesse prazo? Vamos fazer diferente. Inverte os lados. Faz o seguinte, me dá 200 mil. Eu falo Daqui a isso, 35 anos eu te devolvo 600. É maravilhoso, o banco tá te, né? É bom pra ti, vou pagar 3 vezes mais, né? Pô, 3 vezes, cara, quem é que vai querer em 35 anos receber 600 mil? Primeiro, daqui a 35 anos, quanto que vale 600 mil? Não vale nem os 200 de hoje, né? E eu tenho esse cálculo, né? Eu faço esse cálculo lá, eu mostro que 200 mil daqui a 35 anos, para se equivaler para o poder de compra, se a gente pegar a inflação dos últimos 30 anos, teria que ser 800. Ou seja, tu vai pagar 600 mil parcelado e quando tu terminar de pagar tudo que tu pagou, não vale o dinheiro que foi emprestado no início. Ou seja, é muitos juros quando a gente fala nominal. O que é nominal? É 200 para 600. Mas quanto que de fato vale 600 daqui a 35 anos? E aí, eu acho que 97, 1 milhão equivale a 7 ou 8 milhões hoje. Imagina. Mas desvalorização. E aí a gente bota daí, tem vários gatilhos que a gente pode usar, né? Bota a valorização do imóvel. Então, em 35 anos, o imóvel, segundo a Abraim, que tende a valorizar de 7 a 9 vezes. Porque se tu pegar um imóvel há 35 anos atrás, né, em 1990, né, é 7 a 9 vezes. Pode pegar. Né, o imóvel que era 100 mil, em 90, hoje vale mais, na verdade, do que 900. Então, a gente mostra, né, claro, são vários gatilhos que a gente consegue usar para mostrar para esse cara que não, se for juro nominal, que é o númerozinho, beleza. Mas, cara, bota a valorização, bota a inflação, bota o tempo, cara, barato no Brasil. Vai fechar. Vai fechar. E, cara, existem pesquisas que apontam que a geração Z, a próxima geração que vem aí, ela vem cada vez olhando menos para morar em um único lugar, vem cada vez se mudando mais e olhando menos para a compra. Tu acha que elas estão perdendo? O que tu vê disso?
cara, esse é um ponto importante da gente debater aqui um papo. Que são os teus próximos clientes, né? Pois é, mas os próximos quando? Porque hoje, olha só, pega o anuário da DataZap. Hoje, a geração que mais compra imóvel, a geração que compra 51% dos imóveis no Brasil, não é a milênio. É a geração que o pessoal que tem entre 40 e 60 anos. Essa é a geração que compra 51% dos imóveis no Brasil. Então, se a gente olhar para um cenário de 10 anos, cara, a geração a Z, né? Isso. Ainda não vai ser o público comprador. Essa geração hoje representa 5% das compras. 5%. Né? Claro que é um movimento, né, e daí de aluguéis, short stay, existe esse movimento, vai acontecer, mas o mercado brasileiro ainda, cara, eu vejo que a gente tem muitos anos com a geração, a nossa própria geração, né, que é Millennials, né, não sei, é X eu acho que chama, né? X e Millennials, acho que Isso, né, é a minha geração, que eu sou de 90. E X, a Millennials é depois, tá certo, que é a Z. A nossa geração, a minha geração, ela tá comprando agora. Né? Ela tá comprando, mas ela não representa o maior público comprador ainda. É o anterior. Pois é, então a gente tem um movimento que demora um bom tempo a acontecer. Mas é óbvio que é uma preocupação. Em contrapartida, né, essa galera, ela é uma galera muito, que eu tava até conversando sobre gerações, é uma galera muito que não gosta de se envolver. Não sei se vocês já perceberam. Desapegado também, né? Desapegado, eles chamam assim, de compromisso também, né? Ela é a geração faz pra mim. Né? Já viram? resolve, pega contigo. E, cara, pro corretor de imóveis que tá sempre preocupado, que a gente puxa outro gancho. Tá, eles estão comprando menos. Vai ter quem compra, não vai ter as outras gerações, mas uma preocupação do corretor de imóveis é a questão da desintermediação, né? De, um portal aí, fazer um meio do caminho, as pessoas fazerem meio que sozinhas as coisas. Não. Cara, a gente Posto de gasolina, ninguém quer botar gasolina. Os Estados Unidos já estão botando há muito tempo. Não desce do carro para botar gasolina. Exatamente. Quer que o cartão de crédito venha na tua porta. A geração faz para mim, né? Então, assim, é um movimento que sim, vai acontecer, de muita gente vai preferir, e no longo prazo, tá? Aqui, sendo muito sincero, porque o longo prazo a gente pode falar de 20, 30 anos. Cara, as pessoas que estão assistindo aqui, elas estão preocupadas com esse ano que vem, os próximos 5, talvez os próximos 10. Ninguém faz um planejamento muito longo, até 30, né? Mas quando a gente vê um período de 30 anos, 20 a 30 anos, o aluguel cada vez vem mais forte. Por quê? A gente tem, sim, estudos que comprovam que os países, conforme eles vão envelhecendo, as pessoas têm mais dificuldade de comprar imóveis. Pegar a Europa, hoje, um europeu de 18 anos, ele vai comprar seu primeiro imóvel lá pelos 40, 45 anos. Por quê? Porque os imóveis ficam muito caros, né? A gente não consegue construir terra mais. Né? Não tem, tá ali. Eu tenho um terreno ali. É uma questão de oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, se a gente for pegar, cara, viaja pra Europa, vai pra Austrália, os aluguéis caríssimos, não sei o que. Pra Oceania, Europa, enfim, os aluguéis todo o mundo são caríssimos porque os imóveis ficam cada vez mais caros. E essa é uma tendência. Então, a dica pra galera é comprar agora, que ainda tá muito bom, porque sim, o movimento do aluguel, ele é crescente no mundo inteiro. Mas porque as pessoas acabam perdendo capacidade de compra, né? Isso é um fato. E aonde um chora, o outro vem de lenço, né? Tá a oportunidade aí para quem quer comprar imóvel para alugar a longo prazo, vai ter certeza. Cada vez mais demanda e vai se tornar cada vez mais caro. Ou seja, vai render, voltando ali ao financiamento de 30 anos, vai render cada vez mais esse dinheiro investido aí. Com certeza. Vou trocar um pouco de assunto, trazendo mais pro lado empresário mesmo. Quero entender de negócio, o cara que entende de negócio tem resultado. Hoje tu tem um dos maiores escritórios de crédito imobiliário do país, de certa forma, e captação de clientes. O que tu considera hoje, assim, cara, meus clientes vêm daqui, vêm de lá, o que tu traz de ponto, assim, relacionado à captação de clientes? Legal. Assim, escritório físico, hoje, os meus escritórios é muito relacionamento. Então, assim, cara, é muita indicação e relacionamento. Muito, muito, muito. Assim, ó, 95% do nosso business é esse e não é no digital. Mas, assim, essa foi uma estratégia que a gente criou lá atrás, antes de existir o digital, e acabou que a gente conseguiu construir um público, né, muito parceiro, tudo
com base em parceria mesmo. Eu tenho parceiros que estão lá do início, que até hoje faz todos os processos comigo. E não larga o escritório e tudo mais. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que o offline funciona. A gente tá aqui, a gente fala de digital e tudo mais. Mas, cara, não invertam as coisas, né? Porque as pessoas querem inverter. As pessoas querem... Começou hoje no mercado imobiliário, cria um perfil e, eu sou foda. Uhum. E acha que vai vender... Cara, não. Seja foda antes, né? E, claro, cria o perfil junto e tudo mais. Divulga, porque as redes sociais elas têm esse poder, né? De, primeiro, tu poder botar tráfego, tu pode potencializar o que tu tem, né? Agora, criar algo que tu não tem como. Então, assim, como empresário, o que eu vejo? Uma construção sólida do que tu faz no offline, se tu jogar para online, você explode, né? Então, hoje é indicação, e aí acaba que tem outros funis que eu tenho de aquisição de clientes. Por exemplo, que daí eu tenho hoje um funis que eu atendo no Brasil inteiro, que é arrematante de leilão. Todos esses funis são como? Todos também através de networking. Por quê? Porque eu pego parceiros meus, amigos meus, que ensinam essa galera a arrematar. Então, eu tenho vários, né? Que eu poderia citar, o Vitor, a Priscila, são grandes players, né? 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. Os alunos deles, olha só como é que é potente o networking, né? E eu conheci todos eles através da internet. Todos. E aí eu atendo, cara, eu vou atender teus alunos. Então, tudo é indicação. Eu tenho pouquíssimo. O único funil que eu tenho de aquisição 100% digital é dos alunos, né, do financiamento Pro. Que tu usa estratégia de tráfego. Que eu uso toda a estratégia de tráfego. Por quê? Porque é uma comunicação, é só digital. Sim. Que eu não consigo fazer no networking essa. Mas funciona super bem, né? A gente vai ir pro 3º ano agora e crescendo pra caramba, crescendo exponencialmente todos os anos. Mas o que eu posso dizer pra essa galera do empreendedorismo é, cara, constrói uma base sólida, com base realmente no que são os teus diferenciais, né? Teu diferencial, quais são os teus talentos. Eu tenho uma mentoria que eu entrego para alguns dos alunos, 30 primeiros que entram, que eu faço eles construir isso. Cara, quem é você? A partir de quem é você, o resto tu vai fazer no off, no online, o que seja. Eu tô dando um treinamento pro time do Cauê, digital, pra eles começarem a se posicionar e tudo mais. E eu comecei exatamente por esse ponto, né? O cara entender quem ele é, chega muito na persona, nos princípios, nos valores, nos arquétipos, pra criar aquele posicionamento e aí levar quem ele é, né? Muito interessante que tudo que tu trouxe ali, parte muito de networking, de relacionamento, mas que exponencializou muito com a internet, com o posicionamento digital, né? Foi um atalho, às vezes a pessoa quer começar por lá, tem que ter o todo, né? E, cara, que dica tu daria, então, para quem tá começando esse trabalho do digital? Cara, começando o trabalho no digital, a dica que eu dou, e foi assim, foi o que eu segui, foi o que para mim funcionou, e alguns alunos meus seguem, funciona também. Cara, eu participo de muitos eventos, tanto de marketing, né? Todos os eventos de marketing grandes, eu vou para tendência e tudo mais. E assim, a dica que eu vou dizer pros caras, e foi o que eu fiz, é o seguinte. Cara, começa, né? Antes feito do que perfeito. Começa e depois melhora. Aí, se a gente for botar... Porque o conhecimento é essencial, né? Então, eu já perdi a conta de quantos cursos eu comprei. Porque eu vendo curso, né? Eu penso, meu é vendedor. Eu vendo e compro. Mas compro muito. Cara, eu compro curso todos os meses, pelo menos 2. Pra pegar todos os cursos que tu vê por aí, eu já comprei dos caras. Porque tu sempre vai conseguir tirar alguma coisa bacana. Então, estudando. Perfeito. Então, se pegar meus vídeos, o primeiro vídeo que eu fiz lá em julho de 2022, foi quando eu falei que comecei, né? Foi uma reunião que a gente fez, a gente falou assim, pode ser o momento do cara agora. Eu falei assim, vou começar no digital. Vou agir. E foi o que eu fiz, vou começar no digital. E eu tinha tentado em 2021, não tinha conseguido. Olha só, né? 2022 foi quando eu entrei no digital e não parei. Mas em 2021 eu já tinha tentado, olha só. Só que em 2021 eu comecei a botar bloqueios em mim mesmo, porque era o tempo... 2021 foi o tempo da bonança pro mercado imobiliário. Então, realmente, o escritório tava uma bagunça, a gente tava com muita coisa, e eu comecei a botar outras prioridades na frente. Eu poderia ter começado em 2021. Daí, 2022, em julho, eu conversei com a mesma pessoa, o cara que eu te falei que eu aconselho sempre a ter alguém que já passou por aquilo ali, um mentor, né? Sim.
no digital pra te ajudar. Cara, às vezes uma dica. Eu posto story assim, nossa, isso resolve. Porque senão a pessoa fica naquela dúvida ali e ela não posta. Aí no outro dia ela vai pra visita, acabou, não postou. E esqueceu. Não, esqueceu. Então, a dica que eu dou, cara, é começar e depois ir melhorando. Daí depois fazer um monte de curso. Cara, tem curso barato. Eu fiz curso de oratória, de persuasão. Só que o passo é começar. Daí se tu for lá no meu Instagram, julho de 2022, tem um vídeo horrível lá. Mas muito ruim. Cara, mas eu fiz aquele. E no outro dia eu fiz mais um. E no outro dia eu fiz mais um. E todos os dias, desde julho de 22, eu tenho pelo menos um vídeo, né? Todos os dias. Sendo Natal, sendo Ano Novo, sendo Carnaval. Todos. Pode Entra algum pegar. material. Tu não vai achar nenhum. Então eu fui melhorando aos pouquinhos. E aí, só pra... A última é o seguinte. Eu fiz uma estratégia, e os marqueteiros aqui vão poder... A minha estratégia foi o seguinte. Eu comecei, e a partir da segunda semana, eu comecei já a sim patrocinar os meus vídeos. E eu acho que isso é essencial, porque assim, as pessoas, elas querem muito crescer organicamente. Só que, se tu vai crescer organicamente, beleza, tudo ótimo. Só que do mesmo jeito que tu tá crescendo organicamente, quando você coloca tráfego, tu não perde o orgânico, tu potencializa. Então, depois de 15 dias, mesmo os vídeos ruins, a gente começou a patrocinar alguns vídeos e botando lá, na época era R$6 por dia o mínimo, eu acho, não sei se continua ou não. $1. R$6 por dia. E tinha muito mais resultado. Era muito barato. Oceano Azul, né? E aí, a gente... Por quê? Porque o que acontece quando tu faz o tráfego? As pessoas estão começando mesmo. Porque as pessoas pensam, não, vou ficar bom, depois eu vou patrocinar. Não. Ele te valida. Porque a gente fazia o vídeo, botava tráfego. E aí começava a ver o pessoal chegando e tal, alguns seguindo. E, pô, isso que deu certo. Então, aquilo ali, pra mim, se eu ficasse só no orgânico... Porque quando tu faz um perfil hoje, primeiro que a gente tá dizendo pra te não criar um perfil novo. A gente tá dizendo pra te usar o teu. Quem é que te segue? Os teus amigos. Cara, tu vai continuar levando o teu vídeo pra tua própria base. Quem vai curtir a tua própria base é o teu amigo, o teu pai, então ele vai sair muito pouco pra fora. A única forma de tu validar se aquilo ali tá realmente sendo bom, manda pra fora. E outra, virar um instrumento de venda, né? Eu vejo que hoje tu tem que alinhar muito isso, porque, vou lá, vou começar a postar. Aí os meus seguidores, que já são meus amigos, esse cara não vai comprar de ti, é muito difícil. Então, o que eu trago sempre, até é um ponto que eu vejo que faz muito sentido, é os 3 pilares lá que eu gosto de falar, que é o tráfego. O tráfego vai estar sempre trazendo gente nova pro meu perfil. A conexão, que daí é muito do teu posicionamento, da tua autenticidade, de mostrar quem tu é. E por último, daí, venda. Que é oferta, o quê? Vamos lá, vou ofertar, vou trabalhar para vender para esse cara, vou atender de uma forma excelente. Perfeito. E com esses 3 pilares a coisa acaba acontecendo, né? Tem uma coisa que eu acho que talvez seja, se tivesse escolhido assim, um dos piores erros do corretor de imóvel. Um dos piores. Uma das perguntas Tá só riscando o cheque. Porque cara, um dos piores... Ou pior ou um dos piores. Um dos piores erros é que o corretor, ele acha que ele tem que fazer tráfego só para anúncio de venda. Nossa, Porque o seguinte, teve um webinário na semana retrasada da Paloma Albuquerque. Paloma Albuquerque é uma corretora de imóveis de São Paulo, que ela foi primeira no Brasil da Cirela, que hoje é a maior consultora do Brasil. Ela foi a top 1 durante 2 anos. Cara, 2 anos no top 1, 2022, 23 e 24 ela saiu da Cirela. Alguma coisa tem, né? Tipo assim, 2 anos seguidos top 1 dentro de mais de 1.000 corretores. Não é a sorte. Não foi a sorte. Da maior consultora do Brasil. E aí ela diz o seguinte, e eu vejo muito isso. As pessoas, que ninguém gosta de ver anúncio de venda. E eu não gosto. Né? A não ser que seja algo que eu tô procurando. Né? Pô, tô precisando de um barbeador novo, entrou. Opa, legal. Agora, se não é um saco. É chato, né? É chato. Então, o que ela diz? Ela fazia muito tráfego de posicionamento. Cara, o que ela fazia? E eu sou muito a favor disso. Né? Eu falo que os stories, pra mim, tem que ser mais ou menos isso. E se vocês pegarem meus vídeos de tráfego, vocês vão receber direto meus vídeos. E nenhum tá vendendo nada. Por quê? Cara, eu vou educando a audiência, eu vou mostrando alguma coisa bacana, eu vou agregando pra essa galera. Ela fazia tráfego, por exemplo, no bairro dela, só pra saberem quem é ela. Né? Tipo assim, mostrando alguma coisa, sem venda. E aí, dentre aqueles patrocinados, alguns eram de venda. Então a pessoa, porque se tu fica só no de venda, quando tu vê o nomezinho da pessoa, tu já pula. Já passa. Já passa. Agora, se tu faz 4 vídeos, 3 não são venda e 1 é.
a pessoa se interessa por quando vier a venda, ela, opa, vou ver qual é essa oferta aqui. Sim. É muito diferente de tu saber que aquela ali é uma oferta, né? Então, para mim, um dos piores erros é o cara fazer só tráfego. Pior que isso, só postar só o imóvel, né? Cara, tem uma coisa que eu vejo pior do que isso. Corretor só esperar os leads e o posicionamento da imobiliária. Não trabalhar o não dele. fazer a parte É dele. muito pior do que o cara não começar o posicionamento dele. E aí, pô, o cara que começa já investindo no posicionamento dele. Isso é uma Esse coisa cara é não foda. entendeu Isso o é uma jogo coisa do que- mercado, Entendeu né? o jogo. Isso é uma coisa E que a pra gente mim já é o conversou, melhor né? funil, né? O cara que faz a aquisição, gera o conteúdo, agrega valor, traz pessoas pra tua base. O que tu fez foi trazer pessoas pra base. E aí, tu agregou valor pra ela, tu gerou conexão, tudo mais. Cara, quando tu fez a oferta lá no final, nos teus stories, no teu feed, aquele cara, ele já não era o cara do tráfego que foi abordado pelo teu anúncio, que foi impactado pelo teu anúncio. É o cara que ele queria comprar de ti. Ele já tinha te comprado. Quando tu ofertou, ele já estava comprado já. Ele só converteu. Esse Tava ali posicionamento é uma coisa que eu já conversei com o Felipe sobre um corretor. Uma vez veio me questionar e perguntou, olha só, eu faço meus anúncios e anúncio imobiliária, foto profissional e vídeo da imobiliária que está proporcionando e não está tendo um cliente, não estou conseguindo fechar. Né? Daí a pergunta que eu fiz para ele, tá, e fora da imobiliária, o que tu tá fazendo hoje para captar novos clientes? Offline, vamos supor offline. Ah, tu vai, joga um futebol, tu vai numa academia, tu vai numa igreja. Não faço nada disso. Então vai ficar bem difícil tu conseguir captar novos clientes. É isso aí. Eu vejo muito isso, e eu sou da igreja, né? Cara, eu conheci um corretor que ele me trazia várias propostas. Cara, metade era da igreja. Porque, cara, tem, né? Ou já vem na academia também, o pessoal vendendo pra toda a academia. Tem um amigo meu, o Jaiminho, vendeu pra academia inteira lá. Mas, por exemplo, isso na tua igreja, porque é onde as pessoas te conhecem, tem vínculo contigo. Confiança? Confiança. E aí o cara que não entendeu o jogo do mercado imobiliário, principalmente quando fala dessa relação entre imobiliária e corretor de imóveis, é que o cara não entende que ele é uma empresa dentro de uma empresa, né? Cara, ele é a empresa dele, né? Se ele terceirizar para a imobiliária a responsabilidade de tudo, cara, não vai funcionar. Ele tem que usar aquela imobiliária como um catalisador para a empresa dele, né? Isso aí. E criação de conteúdo é algo que tu tem na agenda, todo dia eu mantenho essa constância ou não? Essa vai pergunta estar no automático. Essa Ainda pergunta é hoje muito boa. 100% contigo ou tem um time que te auxilia? A gente tem um time grande hoje, um time bem grande, a gente tem 8 ou 9 pessoas, mas para toda a estrutura, né? Para toda a estrutura que é, pô, tem um aluno, então tem suporte, tem 2 pessoas de suporte, tem pessoa em comunidade, tem copywriter, porque a gente, hoje o que eu produzo, né? Então, claro, como a gente já veio construindo isso e demorou muito tempo para conseguir fazer isso. Hoje eu produzo 3 vídeos por semana para o YouTube, mais 5 vídeos por semana que não estão no meu Instagram. Olha só, 5 vídeos por semana, toda semana, não estão no meu feed. É só patrocinado. Não é o mesmo que vai para lá. Sim. Além desses, mais 5, então já são 10, né, por semana meu, mais pelo menos de 5 a 10 estáticos ou carrossel. E daí tem social media, tem copywriter, tem designer, tem editor de vídeo, tem tudo na equipe. Mas tudo isso aqui a gente não tinha talvez há 2 anos atrás e funcionava da seguinte forma. Ou funciona da seguinte forma, e é o que eu acredito para cada pessoa que estiver assistindo e quer saber como que eu produzo, porque o grande gargalo é a produção de conteúdo, né? É e eu vou dizer que né? é constância. Eu vou dizer que, assim, ó, as pessoas, elas precisam encontrar qual é o seu método. O meu, eu vou dizer qual é, e ele não é certo e nem errado. Eu não programo a produção de conteúdo. Eu sou obrigado a postar. Eu tenho os que a gente programa, que eu tenho uma social media e uma copywriter. A gente tem uma reunião semanal. A gente programa esses 5 da semana que vem. Os 5 vai ser programado. Mas o que eu posto, que é o que mais dá engajamento, né? Esse aí é só para patrocinado. Então não vai pro meu filho. Os de feed, story, tudo, 0 planejamento. Eu acordo de manhã e eu penso no que eu vou fazer no dia. Normalmente, se eu pegar meus vídeos, é tudo ou no carro, indo para algum lugar, né? Sim. É natural mesmo. Bem natural. Mas por quê? Porque para mim
funciona. Para mim, esse modelo fica autêntico. Só que eu conheço pessoas, e pessoas com muitos seguidores, tá? Que não conseguem, né? Tem uma amiga minha, que ela também é produtora de conteúdo, e ela não consegue, ela só consegue se ela for no estúdio com o roteiro, maquiada, porque, né, o homem é um pouco mais fácil, talvez, né? E ela tem que, daí que ela faz? Ela grava todos os vídeos no domingo. E ela faz um por dia e posta todos os dias da semana. Pra ela funciona. Pra mim, funciona no direto. Só que não adianta eu vir aqui falar às pessoas, porque tu tem que acordar e fazer. Se não funciona pra pessoa. Então, pra mim, funciona no natural, né? Eu posto todo dia ali, tenho mais algumas reuniões que a gente faz os outros vídeos, porque tem muita produção. Os YouTube eu produzo todos no domingo, então é uma miscelânea. Mas o que eu poderia dizer pra quem tá aí é assim, ó, acha o jeito que fica fácil pra ti. Porque se ficou difícil, tu não vai fazer. Pra mim, o fácil é acordar e fazer. Pra mim é planejar todo o dia anterior. Perfeito. Claro, o Stories é outra situação, né? Mas o vídeo tu planeja um dia antes. Amanhã eu vou planejo. postar tal coisa. Porque senão eu faço daqui uma hora e não fiz. Cara, e tem que achar o teu modelo. E assim, o nosso cérebro é uma desgraça, né? Ele quer sempre economizar energia. Então, ficou difícil, tu vai achar um jeito de fazer outra coisa. Não, tenho que ligar pro cliente tal. Só que o teu cérebro faz de propósito isso. Ele joga aquela tarefa pra depois porque é difícil. Então tem que ser de um jeito que fique simples, né? Uma das coisas que eu fiz que foi muito bom pra mim, e aí, claro, é uma coisa mais difícil para as pessoas e tudo mais, mas onde eu moro lá no Max Plaza, eu moro no residencial e o meu escritório, eu tenho um escritório lá dentro. Meu estúdio é lá. Então, isso facilitou minha vida, mas não tanto. Eu subo o elevador e eu tô no estúdio pra gravar. Então, pra mim, foi muito bom. Então, se a pessoa puder, sei lá, tem um quarto em casa, faz de estúdio, ou não precisa nem ser estúdio, ou sei lá, tem uma mesa que tá em tal lugar, tu arredou a mesa no teu quarto e virou o lugar que tu pode gravar. Tá perfeito. Facilita a tua vida. Isso eu acho que é a parte mais importante pra quem quer produzir com constância. Porque se toda vez que tu tiver que gravar, tu tem que fazer tal coisa e pegar luz, cara, não vai rolar. E uma virada de chave pra mim também, enfim, como empresário, sabe, né? Correria do dia a dia, tem que resolver problema aqui, resolver problema lá. Pra mim, criar conteúdo, cara, foi botar na agenda. Eu entender que isso é importante pro meu negócio, pro meu crescimento, que nem tu, poxa, 2022 lá, por que tu foi pensar nisso, em se posicionar, aparecer dentro da rede social? Porque tu viu que era importante. E tudo que é importante tem que estar organizado em algum lugar, tem que ter essa informação em algum lugar. E colocar na agenda ajuda demais, né, cara? Pra mim foi um ponto, assim, que virou botar como uma tarefa do teu negócio, né? Exato. Porque tem gente que pensa assim, não, o vídeo é um plus, né? É algo, eu sou corretor, gravar vídeo é algo a mais. Não. Se sobrar um tempo eu faço. Exatamente. Não é algo a mais. Cara, aquilo ali tá dentro. É a mesma coisa, o gravar vídeo é a mesma coisa que ligar para um cliente ou botar uma placa. É tão importante como né? uma reunião, Perfeito. como qualquer outra situação de negócio. Né? Foi um dos pontos que a gente viu que não tinha para onde correr. A gente, no início, não teve esse interesse. A gente queria trabalhar ali mesmo, fazer a empresa crescer, de se posicionar. E a gente viu com o tempo, até, enfim, a ideia, o propósito do podcast foi criar mais conteúdo, gerar mais valor, porque não tem empresário que quer crescer. Já tinha que estar produzindo e daqui para frente cada vez mais focar. E todos os players que eu acompanho, cara, eles, enfim, trouxeram início de ano, planejamento, método. Um dos focos dos caras, todos é padrão. Criar conteúdo, vídeo. Criar vídeo, exposição. Deixa eu perguntar para vocês, então. Fazer uma pergunta. Para todos, tu que tem time, e vocês que estão no marketing, levando os vídeos e falando com essa galera. Para esses corretores todos, porque tu tem um time, então os caras estão próximos de ti, né, Cauê? Muito próximo. Qual que é a maior dificuldade deles nessa hora de produção? Porque aqui eu falo o que pode facilitar, né? Eu tenho nos meus alunos também, eu converso muito com eles, alguns têm algumas dificuldades, outras, mas o que tu enxerga se eu pegar os teus, ou os teus clientes? Assim, por que o cara não grava? Qual a dificuldade dele? O que vocês enxergam isso aí? Eu acho que a maior dificuldade dos corretores hoje, que trabalham comigo lá hoje, que eu vejo é o que eu vou fazer. E querem criar algo novo. Mas entendi. Copia. Claro. Querem criar algo novo, não fazem nem o básico. Eu vejo, o básico, se eu vi um vídeo bacana, sei lá, do Augusto Braga, eu faço igual. Eu faço exatamente. Eu faço igual. Então, acho que a maior dificuldade é... Bota o teu toque só, né? O que eu vou fazer, o que eu vou criar? Não cria, só copia e tá tudo certo. Feito. Isso, e claro, copia. E aí, com o tempo,
Porque é isso que eu percebi nos meus conteúdos quando eu comecei a fazer. Tu começa fazendo porque copiar é um nome pesado, né? Mas é espelhar, né? Sim, espelhar. Espelhar, modelar ali. Só que com o tempo tu começa a ver que, pô, mas fica mais legal quando eu faço assim, assado. E tu vai construindo, cara, se tu fizer por 6 meses, e aqui é um desafio, cara, 6 meses é um tempão, né? Vamos botar 90 dias, um vídeo por dia. No dia 90, cara, tu vai estar com uma produção totalmente diferente do dia 1 e o negócio vai estar fluindo, porque tu vai encontrar os teus caminhos. E tu vai estar muito mais, o conteúdo vai estar muito mais na tua cara, né? Muito mais. Mesmo tu analisando o conteúdo do outro. Sim. É que, exatamente, a comparação é uma desgraça também, né? Na rede social. Eu Porque daí vejo- tu olha o vídeo do cara, pô, que vídeo bom, aí tu vê o teu, pô, não tá tão Não bom. tá E aí tão tu legal. para. Só que pra chegar no nível do cara, o cara fez quantos ruins também, né? Sim, perfeito. Tem 2 pontos dentro disso que eu vejo de erro dos corretores, tá? Primeiro, não vê a importância, não vê o fundamento em gravar, em se posicionar. Tem muitos caras que não acreditam na importância, nas chaves que isso vai abrir para eles. E o segundo de contraponto vocês é a comparação, o copiar. O cara quer muito fazer o padrão e aí tu abre para olhar vídeo de imobiliária, é tudo igual. E aí não gera autenticidade, não tem o resultado que eles esperam, eles ficam se comparando ao outro, enquanto talvez eles acharem o que funciona para eles. O diferencial deles é serem eles mesmos e fazer o básico do dia a dia que eles fazem, olhar para as coisas, olhar o que eles vivem, olhar o que a gente vive no dia a dia com um olhar de conteúdo. Acredito que muito do que funciona na tua rotina é porque tu olha muito para as coisas com um olhar de criação de conteúdo. Então, tudo vem uma ideia de conteúdo. O corretor que fala, eu não tenho ideia de conteúdo. Cara, começa a olhar para o que tu vivencia. Começa a olhar para solucionar as dores dos teus clientes nas redes sociais. As dúvidas, as dores, tudo mais. Essa criação de conteúdo para eles vai se tornar muito mais fácil e com certeza vai abrir portas que eles nem imaginam em vendas. Verdade. Uma outra dificuldade que eu vejo, às vezes a gente entrega até script pro cara do que fazer, Roteiro, o que não fazer, um roteiro pra ele gravar ali, tipo, dando um direcionamento, né? Só que o problema, eu vejo que não tá no direcionamento em si, tá no perfeccionismo dele de já querer começar perfeito. De não querer passar por essa evolução. Meu vídeo 1 eu vou gaguejar, vai ficar ruim, e aí vai ter... o que vão pensar de mim? O podcast, script, eu recebo muito script, né? Porque como eu tenho a social media e copywriter, então às vezes elas pegam as ideias, né? Às vezes ideias, elas me mandam, Murilo, o que tu acha disso? Eu falo, não, acho legal, constrói alguma coisa. Só que o script, ele vem muito engessado, né? Sim. Pra mim é difícil demais. Aí, o que eu faço? Eu boto o meu tom sacada. ali, né? Eu vejo o script delas e eu boto o meu tom. E talvez as pessoas se engessam muito quando elas recebem o script, talvez, Sim. e elas não conseguem daí ser Não, tirar a Elas ideia não da é elas, cabeça, né? Mas, Cara, e eu vejo esses 2 pontos. Engessa a pessoa com o script e a pessoa que não faz porque não tem um script. E hoje tu pegar uma ideia de conteúdo, cara, pega lá as dúvidas que tu mais recebe dos clientes no WhatsApp, joga no chat GPT, joga a solução, com um prompt certo, claro. Pede para ele te criar um roteiro de um Reels, cara, sai algo pronto ali para te gravar. E aí, claro, não se engessa em usar aquelas palavras, usa o teu tom, as tuas palavras e com certeza vai se tornar muito mais fácil essa criação de conteúdo. mas então, acho que é isso aí. Acho que é isso. Foi uma grande presença. Acho que foi um passo inicial pra gente muito, muito grande ali. Fiquei muito feliz com a tua presença e ter um profissional muito respeitado no mercado imobiliário. E acredito que esse conteúdo vai trazer muito conteúdo para os corretores, principalmente, sabe? Donos de imobiliária e que também é o público dos meninos ali. Então, quero te agradecer. Muito obrigado aí pela presença. Tá? Eu agradeço. E, de repente... Fazer logo mais ali, um. vamos fazer mais um. Não, sobrou assunto. Sobrou A assunto. gente nem entrou no pessoal, né? De CPF. Não, mas pessoal, obrigado pelo convite mesmo. Fico honrado aí de terem me chamado, ainda mais participar desse primeiro. Espero que a gente possa, sim, fazer um segundo, vocês crescendo cada vez mais. Igual a gente falou aqui muito sobre isso, é uma construção, tem que fazer e fazer e fazer. E vou torcer bastante para que cresça bastante. Pode me convidar para o segundo, que venho sim, com certeza. Maravilha, maravilha. Cara, te agradecer mais uma vez aí a confiança de estar com a gente também e agradecer pelo trabalho que tu tem feito e todo
o conteúdo que tem espalhado aí pra galera, com certeza tá ajudando muitas pessoas. E tenho certeza, espero que a gente tenha agregado aqui hoje, o papo foi muito bacana, tenha agregado em 2 pontos aí que são viradas de chaves para os corretores, para as imobiliárias, que é tanto o financiamento, né, que não, lá na ponta não fecha a venda, e o posicionamento, que abre muitas portas. Então, é isso. Show. O Papo Cast Imobiliário ele está muito ligado a isso, a compartilhar cada vez mais conhecimento sobre o mercado imobiliário, gerar valor de N formas, e aguardem até o próximo. Fechou? Até.